Seja bem-vindo a mais um Conversa Entre Irmãs. Um lugar onde você pode falar sobre tudo. Inclusive nada. Isso aí. Hoje nós vamos falar sobre o assunto Amizade? amizades. Isso aí. Ela tinha me falado, eu estava aqui tentando lembrar, mas é isso. A gente vai falar sobre os tipos de amizades. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, comentar e enviar para alguém que você acha interessante. Isso aí. Também coloca nos comentários qual o assunto que você gostaria que a gente trouxesse aqui para vocês. A gente vai falar um pouco sobre tipos de amizades e como é que a gente consegue nutrir uma amizade, gerar uma manutenção para a amizade. E por que às vezes a gente acredita que alguém é nosso amigo e de repente a gente se decepciona? Sim. Assim, eu percebo, Vanessa, que como eu sempre tive dificuldades com amizades, que a gente vai gerando alguns contatos, networks, e de repente você tem afinidade com algumas pessoas e aí gera amizade. Você acredita que aquela pessoa de fato é seu amigo. Porém, eu estava lendo alguns artigos esses dias e que falavam muito sobre as relações de interesse. E no artigo estava falando, né, que a amizade genuína não se tem interesse. E eu discordo completamente disso. Por quê? Porque toda relação ela é de interesse, toda relação. Porém, as pessoas quando elas pensam no interesse, elas só pensam em vantagens financeiras, em vantagens às vezes vantagens físicas, mas toda relação ela tem que ter vantagens e tem que ter relação de interesse. Porque eu não tenho como nutrir um relacionamento com você se eu te dou carinho e você me dá patada. Então isso é uma relação de interesse, ou seja, eu te dou carinho, eu te dou atenção, eu até brigo com você em alguns momentos, mas eu também tenho a contrapartida. Então toda relação tem interesses. Agora, qual o seu interesse é que pode estar deturpado ou não? Sim. Concorda? Concordo. Sim, eu acho que o nosso interesse na amizade, ele pode até não parecer ser um interesse, mas ele existe. A gente tem um interesse de troca mútua, né? Sim. E aí, como que ela vai ser, aí o que vai definir é o seu comportamento, né, dentro daquela amizade, daquela até relação. Porque a gente está falando de compensação emocional. Sim. Porque para você nutrir uma amizade e se manter naquele relacionamento, você precisa ter uma manutenção emocional. Sim. Senão não faz sentido você ter alguém na sua vida que não alimenta a sua emoção de alguma forma e você também não alimenta o emocional do outro. Porém, aí começam alguns problemas. Exatamente. Eu sempre falo que eu sou uma amizade de baixa manutenção, que você não precisa falar, estar comigo todos os dias para ter a minha amizade. E meio que play e pause, sabe? Assim, você aperta o pause com aquela amizade, depois daqui a um tempo você vê novamente, aperta o play, é a mesma coisa. Então, para mim funciona assim. Vanessa, mas algumas pessoas não, né? E agora falando de saúde mental, você é assim porque você hoje é tratada. Eu sou assim porque também sou tratada emocionalmente nesta questão. Sim. Mas eu já cheguei em algum momento das amizades, e eu acredito que muitas pessoas ainda estejam nesse processo, que é de ter dependência emocional do outro. Sim. E tem gente que acredita que ter a manutenção da amizade é falar 24 horas por dia, é mandar várias mensagens, é o tempo inteiro estar presente na vida do outro. Sim. Só que a presença não é medida pela quantidade de vezes que você fala com a outra pessoa, e sim medida na importância que o outro tem na sua vida. Certo? Sim. Então eu percebo que essa dependência, por exemplo, eu tenho alguns colegas que às vezes mandam mensagem para mim e falam assim, esqueceu de mim, e você sabe minha correria, eu trabalho muito, e quando eu chego em casa às vezes eu não tenho tempo nem de pegar no telefone, aí eu tomo um banho, vou me arrumar, vou cuidar um pouco da minha família, cuidar de mim, ir pra academia. Quando eu olho, gente, eu já tô com mais de 100 mensagens para responder e eu não tive tempo de responder. E eu acredito que muitas pessoas no mundo são assim.
Essa é a triste vida do médico que ninguém fala. Mas bastidores. Esses são os nossos bastidores, mas quando eu tenho um tempo que agora eu vou dedicar esse tempo a alguém. Só que quando eu vou falar com essa pessoa ela está se sentindo ofendida, agredida, porque eu passei às vezes um mês sem falar com ela. E ela fala, agora que você veio lembrar de mim, eu existo pra você. Eu falei, gente, você sempre existiu, só que olha que coisa linda, eu tô agora dedicando o meu tempo pra falar contigo, porque eu tô com saudade. E você me veio à memória, porque o outro tempo que eu tinha dedicado era pro meu trabalho, pros meus familiares. E eu sou uma pessoa só, eu tenho só 24 horas no dia, eu tenho que dormir também. Então eu divido o meu tempo dentro do que eu posso. Mas eu percebo que é muito mais sobre o outro do que sobre mim. Ou seja, a dependência emocional que o outro tem é tão séria que ela exige de mim uma presença que eu não posso dar. E quando eu não posso dar, ela se sente ofendida, como se ela não fosse importante. Existem algumas pessoas que eu já vi na internet falando assim, se você manda mensagem para alguém e a pessoa não responde, é porque a pessoa não quer te responder. Eu discordo disso. Discordo muito. Eu recebo milhões de mensagens por dia, né? E essas mensagens vão ficando lá embaixo. E pessoas novas vão mandando mensagem, vão ficando lá em cima. Pessoas favoritas, né, que é a minha mãe, meu esposo, meus filhos, vão mandando mensagens para mim, essas pessoas eu vejo logo. Mas as pessoas que eu não tenho contato diariamente, elas precisam entender que às vezes não é porque você não queira falar, você simplesmente não viu. A bem da verdade, Beri, é que a gente tá numa época que tudo é muito rápido, né? Isso. E com o fato de termos aplicativos digitais, o contato com o outro é muito rápido. É verdade. E a gente até acelera as mensagens para ouvir, né? Hoje em dia. Então você quer tudo acelerar. E às vezes a resposta do outro, ela não está no seu tempo. Ela está no tempo do outro. Você acredita que o fato da resposta do outro não estar no seu tempo não pode te gerar um desconforto? Lógico que não, porque a gente não controla, né? Eu não posso controlar seu tempo. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, o que você está fazendo naquele momento, o que está passando, né? Então não tenho como chegar e cobrar de você uma coisa que você não pode dar. Sim. E a gente tem esse costume, né, de querer cobrar uma coisa que o outro às vezes não está preparado, às vezes não tem para te dar. E a Veri falou sobre as mensagens, isso também acontece comigo, porque eu resolvi fazer um curso agora, quem me conhece sabe que agora eu tô vivendo uma nova fase da minha vida. E não dá tempo, não sobra tempo. Então, meu WhatsApp tá meio que esquecido. E eu realmente esqueço de propósito. Eu deixo lá as mensagens de propósito, porque eu preciso estudar. E foi um propósito que eu fiz comigo, né? Assim, porque às vezes as pessoas acham que foi de propósito, é como se fosse agressão, mas na verdade não. Eu gerei um propósito de vida, que é o quê? Focar nisso, priorizar outras coisas. E todo mundo passa por isso, né, Veri? Antigamente a gente não tinha essa facilidade para falar com os outros. Assim, eu lembro que no meu tempo, eu vim ter um celular, eu já tinha quase 18 anos. Então, a gente não tinha esse acesso à internet com facilidade. Não tinha como a gente conversar com o outro full time, né? Então, hoje, as pessoas, elas exigem isso da gente. Eu recebi uma mensagem outro dia de uma pessoa que eu gosto muito, considero muito. E a mensagem era meio que uma cobrança, né? Que falava assim, poxa, mas por que tanta indiferença? E até eu ter que explicar que a realidade da vida é uma... Eu costumo trazer um pouco a amizade que eu tenho com a minha mãe, né? Porque não deixa de ser uma amizade. A gente está falando aqui das formas que a gente conversa com os nossos amigos, mas nós temos diferentes tipos de amigos e a gente vai entrar nesse tema agora. A minha mãe é uma das minhas melhores amigas, né? Então a minha família, minhas irmãs, minha mãe são as minhas melhores amigas. Só que a minha mãe, ela está em outra fase da vida. Não é que ela não trabalhe muito, mas a fase da minha mãe não é da correria que eu tenho. E o tempo que a minha mãe às vezes tem para conversar não é o mesmo que eu tenho. E nisso eu percebo, às vezes ela fica tão triste. Por quê? Porque ela me liga e eu tô no plantão. Aí eu atendo e digo, mamãe, depois eu te ligo. Só que esse depois
Não aconteceu no depois que ela estava esperando, Sim. né? Que seria daqui a 1 hora, 2 horas. Acontece depois de 3, 4 dias. E ela, ai, graças a Deus, até que enfim eu consegui falar com você. E eu percebo essa angústia nela, né? Claro, é mãe, eu gostaria de falar com a minha mãe todos os dias. Uhum. Mas existe essa questão da gente respeitar o tempo do outro. O outro está lutando por sua vida. Cada um luta de forma diferente. Sim. E essa conversa é para gerar essa consciência de vamos respeitar o limite dos outros. Sim. Né? Quando a gente quer se fazer importante na vida de alguém, e isso para qualquer relacionamento, você não pode gerar cobrança no outro. Porque se você cobra, você afasta mais, você repele mais. Uhum. Eu vivi isso várias vezes. Quando você começa a cobrar e dizer, por que você não me atende? Por que você não me dá atenção? Poxa, eu tô querendo falar com você há mais de um mês, E aí você tava querendo dar atenção naquele momento, querendo dar amor naquele momento, e a pessoa te quebrou. Ela quebrou aquele sentimento que você estava sentindo pela cobrança que foi gerada. Sim. E aí você fala assim, bom, eu não vou mais dar nada, porque se eu não dou, eu sou cobrada, e é na hora que vou dar um carinho, o meu tempo, porque é tão escasso, eu já estou liberando esse tempo para falar com a pessoa não soube entender, então como que eu posso ficar nessa relação? Desculpa. É isso, assim, falar de manutenção de amizade é algo muito mais relacionado ao que você quer viver com o outro. Você pode ter amigos, porque tem gente que acha que a amizade da adolescência, que você tinha tempo, não trabalhava, estava na escola junto. Né? Você está na escola junto com a pessoa. Todos os dias, então. Ou às vezes você mora e é vizinho, porque a amizade também tem da vizinhança, aí você é vizinho daquela pessoa. Ou às vezes você é amigo dos amigos dos meus pais, porque isso é amizade de infância e de adolescência, né? Ela é gerada dessa forma. Os pais são amigos e os filhos acabam se tornando amigos, porque eles têm o mesmo convívio. Os vizinhos, a escola, um curso, a igreja. Então você tem um seio de convivência, onde você se relaciona por diversos dias com aquela pessoa naquele determinado momento. E aí você começa a observar que parte daí é a dependência emocional, né? Justamente. Porque depois você se afasta, você talvez não tenha consciência disso, mas você acaba tendo uma dependência emocional com aquele ciclo de amizade ali, com aquele momento que você vivia. Então a gente também precisa se desapegar disso, desse momento que a gente viveu, e se abrir para o novo. Porém, a gente pode manter nossas amizades de uma maneira saudável, sem cobrar, sem ficar cobrando o outro. Não pode. Até porque a nostalgia, gente, às vezes ela é muito gostosa. Então, quando você reencontra alguns amigos da infância, da adolescência, aquele sentimento que você tinha de, pô, meu amigo, cara, a gente construiu história juntos. Mas essa pessoa caminhou por outro caminho e você está em outro caminho. Essa pessoa às vezes está casada com filhos e você não. E será que dá pra gente manter a mesma coisa? Será que as ideias batem? Não. Você consegue, às vezes, manter o mesmo carinho. Mas não vai ter como você conviver diariamente com aquela pessoa, porque ela está lutando pela vida dela. A responsabilidade que ela tem hoje é outra. E quando você começa a ter uma cobrança e querer que a pessoa esteja novamente na sua vida, naquela mesma quantidade de presença que ela tinha antes, eu vejo isso muito mais como dependência emocional. Com certeza, concordo. Né? Então, isso me preocupa, sabe? Porque porque fulano não gosta mais de mim. O que me preocupa é a pessoa entrar num estado de não estar bem emocionalmente, porque você não atendeu. A pessoa não está bem emocionalmente porque você não dispôs o seu tempo para ela. Isso aí é preocupante. Aí eu começo a me perguntar, será que realmente é amigo? Será que realmente é amigo porque não soube respeitar o meu tempo? Ou é dependência? Ou é dependência emocional. E às vezes a pessoa ela é mais amiga da dependência emocional dela do que de você. Porque se ela não consegue entender que você tem uma vida, né, e um tempo diferente. Por muito tempo eu acreditei que estar com pessoas, ter amizades, para eu ter amizades sinceras, eu precisava oferecer algo. Que a gente volta para o ponto inicial da conversa, que é a troca, né? Sim. Só que o ter algo não precisa ser físico.
para ser trocado, né? Pode ser uma atenção, um conselho, um abraço. Realmente eu acredito que a amizade é uma relação de troca. A escuta ativa, que eu acredito que é a maior função de um amigo, se chama ouvinte. Escuta ativa. E a gente, depois, quando a gente não pode oferecer a mesma coisa para as pessoas, e as pessoas se afastam, a gente entra em crise, porque a gente acha que as pessoas só estavam perto da gente pelo que nós podíamos oferecer, e não pelo que nós éramos, né? Só que aí eu percebo que, de certa forma, é uma cobrança que você também está fazendo com o outro. Justamente. Então, quando a gente falou aqui da troca de interesses, eu concordo que você não tem que ficar com alguém porque a pessoa está aqui do seu lado e fala assim, bom, eu vou andar com fulano porque fulano tem um carro e vai me levar para os lugares que eu quero ir. Porque vai pagar a minha conta do bar ou a minha conta de uma festa que eu quero ir. Porque então eu vou andar com fulano porque ele tem o financeiro para me dar. Ou então ele tem o network que tem para me dar. Certo. Isso a gente pode até não considerar amizade. Mas é uma relação, sim. É uma relação de interesse, de crescimento profissional, talvez. Ou de crescimento financeiro. Mas é uma relação. Agora, eu sou sua amiga. Você é minha amiga. Nós duas gostamos do que a outra proporciona emocionalmente. As nossas ideias batem. E além de bater, a gente respeita uma outra. Por que não uma e a outra ajudar-se mutuamente? Sim. Aí já não é interesse, aí é questão mútua. É genuína essa, sabe? Essa simbiose de dizer assim, cara, tu me ajuda, eu te ajudo, a gente cresce juntas. É isso. Então, a gente precisa entender quais os tipos de amizades que a gente tem. Existem amizades, Vanessa, que a gente fala só sobre trabalho. São amizades de trabalho, né? Que a gente até fala de coisas mais íntimas nossas, mais relacionadas ali. E aí existem amigos que a gente só fala de relacionamento. Que você confia muito mais de falar do seu problema no casamento, do seu problema no namoro, do seu problema com sua mãe, com seu pai, com seus familiares. São amizades que você sabe que aquela pessoa vai entender melhor. Aí você às vezes pensa assim, poxa, então ela não é minha amiga, porque ela só sabe de uma área da minha vida. O que você acha sobre isso? Acho que a gente tem sinergia com as pessoas em várias questões. Então, às vezes, a gente pode ter uma sinergia sobre tudo. Justamente. Inclusive sobre nada. É isso. Esse inclusive sobre nada casou muito bem. Porque vai ter aquele amigo que você senta aqui só pra você rir. Pra falar bobagem, pra falar quando você quer rir com alguém. Aí você fala assim, cara, eu queria estar sentado com fulano, tomando alguma coisa, que seja água. Mas aquela pessoa vai me fazer relaxar. Isso também é uma relação de amizade. Porque as pessoas, elas colocam o amigo, gente, com um peso tão grande. Porque o amigo, ele tem que dar conta de tudo, segurar o emocional do outro em tudo. Sim. Não, às vezes o cara não tem experiência para resolver seu financeiro. Ou às vezes ele não tem experiência para falar sobre um casamento. Nem deve, né? Assim, nem deve. Porque, na verdade, acho que falta um autoconhecimento na gente e a gente, de repente, quer transferir para uma outra pessoa. Inconscientemente. Justamente. Porque é uma forma de você chegar na outra pessoa e desabafar, mas se você pretende que ele resolva a sua vida, você escutar um conselho para resolver, para trazer essa solução ali para alguma coisa que você está vivendo, tem alguma coisa errada, não tem? Tem. A Bíblia fala assim, ó, que na multidão de conselhos, na multidão de conselhos, há sabedoria. Lá em Provérbios que está falando isso. Na multidão de conselhos há sabedoria. E conselhos a gente só escuta, a gente tem que ter muito cuidado com essa frase. Porque se você for pensar, então eu vou escutar muita gente, e tá errado isso aí, que você não pode confiar em todo mundo. Não foi isso que eu quis dizer, nem a Bíblia. O que quis dizer foi, você só escuta conselho de alguém que você confia. Então você tem que escolher muito bem em quem você confia. E se é multidão, significa que várias opiniões vão vir, e disso você vai tirar o melhor. Então você vai escutar aí 10, 15, 20 pessoas sobre o mesmo assunto e vai dizer, então sobre isso eu raciocinei e vi que o melhor caminho é esse. É assim que... Desculpa, vou segurar,
E é isso. Então, assim, a gente precisa entender que não é porque o meu amigo não sabe entender o meu problema que eu tô da unha encravada, ele não é meu amigo. Sim. O meu amigo que não sabe entender que eu tô com um problema no carro e vou demorar para chegar em algum evento. Ah, não, mas ele não sabe entender do meu problema no carro, mas ele respeitou que eu vou chegar atrasada e talvez não possa dar carona para ele. Respeitou. Então tudo bem, ele só não sabe mexer com o carro. Ele continua sendo meu amigo. Sim. Agora a gente quer botar um peso nas pessoas que não é dele. E nem na gente. Se eu sou sua amiga, eu não sou responsável pelas suas dores emocionais. Mas eu tô aqui Para te ouvir. para te ouvir. O que eu não consegui resolver, vamos procurar juntas para resolver? Exatamente. Né? Vamos procurar juntas, eu também não sei. Mas eu tô aqui para te ouvir. E outra, gente. As pessoas às vezes falam assim, uma crítica, isso aqui é uma crítica construtiva. Eu tenho muito cuidado com isso, porque assim, crítica nunca é construtiva. Se é uma crítica, nunca é construtiva. Então foi isso, nossa conversa entre irmãs acabou. Foi rápido, né? Mas é isso, meninas. Fiquem com a gente, continuem aqui, vamos aprender juntas. E o que vocês não concordarem, coloca também, porque a gente vai ajustando e crescendo emocionalmente a cada dia. Porque a gente veio pro mundo para isso, para crescer, ser feliz e ser feliz em servir.